Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez estamos aqui para fazer a gravação desta formação. Semana passada a gente falou sobre a ansiedade, os sintomas da ansiedade, as suas consequências, os seus tratamentos possíveis. E hoje a gente vai falar sobre a depressão. O que vem a ser a depressão, os seus sintomas, as suas causas e os possíveis tratamentos também. Eu vou trazer aqui alguns conteúdos que são da CID-10, que é a classificação internacional de transtornos mentais, que é utilizada aqui no Brasil. E vou trazer também conteúdos de Viktor Frankl, porque a gente vai falar sobre a depressão endógena e também sobre a exógena. E uma das causas da depressão também são os fatores espirituais ou noéticos, como vai dizer Viktor Frankl. Noético vem de nous, do grego, que significa espírito. Então, a gente vai discorrer aqui hoje sobre a depressão e eu espero que a gente possa juntos, mutuamente se ajudar, crescer nesse processo para a gente poder ajudar as nossas ovelhas. Então vamos lá. A depressão é um estado de humor rebaixado que varia pouco de dia para dia e frequentemente não é responsivo às circunstâncias. Pode ainda mostrar uma variação diurna característica à medida que o dia passa. A depressão pode ser endógena ou exógena. Então, uma depressão endógena, endo, algo de dentro, está ligada a questões mais genéticas, biológicas e endócrinas. O que é endócrino? É a dimensão da produção hormonal. A produção hormonal, quando ela está desordenada, ela pode provocar alguns problemas de saúde. Um deles é a depressão. Uma pessoa que tem problemas da produção de serotonina, dopamina, problemas da tireoide também podem estar provocando sintomas depressivos. A depressão exógena, ela está mais ligada a fatores externos, a acontecimentos da vida, separação, perda de emprego, alguma decepção, alguma realidade mais externa, mais social, ligadas a situações de pobreza, pessoa que passou muita fome, pessoa que passou por muitos problemas na família, então situações de miséria mesmo, essas questões exógenas, exo, de fora, questões externas que podem também estar provocando uma depressão no indivíduo. Causas da depressão. Marcos, o que é que causa depressão numa pessoa? Depende. As causas da depressão não são totalmente conhecidas e talvez não proceda de uma única fonte. Na grande maioria das vezes, a pessoa que tem uma depressão, a depressão dela pode estar ligada a mais de um fator, a alguns fatores. A depressão está ligada provavelmente a uma complexa combinação de alguns fatores que são genéticos, a pessoa já recebe uma carga genética dos pais depressivos, provavelmente vão passar essa carga genética para os filhos. Biológicos, mudança nos níveis dos neurotransmissores, que são aquelas causas endógenas, tanto genético como biológico, são causas endógenas. Mudanças nos níveis dos neurotransmissores, como eu já disse, as endorfinas, a serotonina, a dopamina e outros mais, estão mais ligados à sensação de bem-estar e que mexe muito com o humor, com o sistema emocional da pessoa. Então, há uma desorganização na produção desses neurotransmissores, muito provavelmente pode provocar sintomas depressivos. Fatores ligados ao meio ambiente ou ambiente externo, ou seja, aquele que eu já falei, essas situações de pobreza, de miséria, situações ambientais, pessoas que vivem em locais de conflito, de guerra, onde elas perdem tudo, tem o seu país destruído, perde familiares e outras realidades externas, também podem ser fatores que podem provocar uma depressão. Esses fatores externos estão ligados a fatores psicossociais. E aí, um último fator
que a grande maioria das abordagens psicológicas não trata, que é os valores, os espirituais, né? O fator espiritual, que aí já vai ser mais Viktor Frankl quem vai estar tratando isso de uma forma mais aguda, de uma forma mais próxima, esses fatores espirituais. Algumas pessoas enfrentam maiores riscos de depressão que outras. Os fatores de risco incluem, vamos lá, eventos da vida, acontecimentos traumáticos na infância, estresse físico e psicológico, algumas doenças sistêmicas, ou seja, acontecimentos traumáticos na infância, estresse físico e psicológico. Tem pessoas que passam por estresse psicológico muito forte. Então a gente falou semana passada sobre estresse, sobre ansiedade, melhor dizendo. A gente falou sobre questões como abuso sexual, que aí entra um estresse físico e psicológico ao mesmo tempo. Então, uma pessoa que foi submetida a um abuso desse, ou outros tipos de abuso também, pessoas que foram muito humilhadas, né? Que conviveram com pessoas muito tirânicas e que as humilhavam e não lhes davam liberdade. Isso com certeza provoca um estresse psicológico que pode marcar a história e a vida da pessoa, e se não desenvolver uma ansiedade, uma depressão de imediato, isso pode ocorrer na vida adulta. Personalidade. Aqueles que com menos sucesso ou menos estratégias de enfrentamento para as dificuldades da vida, ou que sofreram algum trauma em algum momento, estão mais vulneráveis. Então, pessoas que às vezes têm estratégias não muito eficientes para lidar com perdas, para lidar com as reviravoltas da vida. Porque tem pessoas que são mais resilientes e outras nem tanto. Tem pessoas que passam por catástrofes, por coisas muito difíceis na vida, e elas são mais fortes, vamos dizer, mais resilientes. Elas conseguem sair dessas situações mais vitoriosas, mais fortalecidas até. Enquanto que outras pessoas acabam se prostrando e não conseguem dar uma resposta tão à altura e acabam se entristecendo, se vitimizando, entristecendo e às vezes entrando em depressão. Fatores genéticos: ter parentes em primeiro grau com depressão também aumenta o risco. Pai, mãe depressivos aumenta o risco de os filhos também terem. O uso de drogas. Isso inclui corticoides, como beta-bloqueadores e outras prescrições de drogas. Abuso de algumas substâncias recreativas, né, como álcool, a cocaína, né, a metanfetamina, e outras drogas estão ligadas fortemente também à depressão ou tristeza profunda. O álcool, ele é muito utilizado por pessoas que são ansiosas. Pessoas ansiosas tendem a ingerir muito álcool, por quê? O álcool, ele é um ansiolítico, ele diminui a ansiedade. Mas ele diminui a ansiedade justamente porque ele é um depressor do sistema nervoso central. Uma pessoa que já tem uma tendência à depressão, fazendo uso de álcool, ela provavelmente vai sentir sintomas depressivos. Então, para os depressivos, o álcool não é bom, não faz bem. É bom evitar sempre. Uma pessoa que tem depressão, tem tendência depressiva, é bom nem passar perto do álcool. Ter tido um episódio ou mais de depressão. Isso aumenta a chance de risco de crises subsequentes. Uma pessoa que teve depressão na infância, na adolescência, e agora está na vida adulta, ela tem mais risco de ter depressão novamente? Tem. Ela pode correr o risco de ter mais episódios depressivos pelo fato de já ter tido algum episódio no passado. Síndromes de dores crônicas. Essas e outras crônicas, como diabetes, doença pulmonar e doença cardiovascular, tornam a depressão mais provável. Ou seja, pessoas que têm doenças crônicas, como doenças reumáticas em que a pessoa tem dores crônicas, por exemplo. Vamos pegar uma doença que a pessoa sente dor crônica, dor todos os dias, o tempo todo. É provável que essa pessoa possa desenvolver uma depressão? É mais provável que ela desenvolva do que uma outra pessoa que não tem uma doença dessa? Sim.
Uma pessoa que tem uma doença crônica, que tem dor crônica, o organismo dela, físico, psicológico e emocional dela, vai estar envolvido nesta luta contra esta dor o tempo todo. E isso gera uma exaustão psicológica, emocional. E a pessoa pode sim desenvolver uma depressão por causa disso. Porque ela sente dor o tempo todo, e aí esta vida tão dolorida, o tempo todo a pessoa sentindo dor, se ela não cultiva uma espiritualidade, se ela não tem uma maturidade humana mais desenvolvida, uma espiritualidade mais desenvolvida que dê a ela a possibilidade de encontrar um sentido mais profundo para a sua vida, mesmo em meio à dor, é muito provável que ela entre numa depressão e, quem sabe, chegue até o suicídio. Quando são situações de dores muito fortes, muito intensas, em que mesmo tomando remédios, a pessoa mesmo assim ainda sente dores. Então, essas pessoas que têm dores crônicas, doenças crônicas, elas são mais vulneráveis a desenvolver uma depressão, e elas precisam, com certeza, de mais apoio da família, da sociedade, dos seus irmãos de igreja e de comunidade. Vamos lá. Sintomas de depressão. E aqui eu queria fazer uma breve diferenciação entre os sintomas depressivos e os sintomas do luto. Porque às vezes tem pessoas que confundem, porque uma pessoa perdeu um ente querido e ela está ali muito triste, de luto, sofrendo aquele processo do luto, e tem gente que diz logo, vamos dar logo a medicação, vamos dar um remédio, porque ela está depressiva. Ela não era assim, depois que o fulano morreu, o ciclano morreu, ela agora está assim desse jeito, não quer sair de casa, não come direito, não dorme direito, o tempo todo triste, chora várias vezes ao dia. Eu acho que ela está com depressão. Não necessariamente, e muito provavelmente essa pessoa não estará com depressão. Por quê? Os sintomas são parecidos. Uma tristeza constante, dificuldade para se alimentar, ela não quer sair de casa, ela tem dificuldade para dormir. São sintomas que tem tanto na depressão como no luto. Mas o grande diferencial entre um e outro é porque no luto a pessoa ela não fica se autodepreciando. Ela não olha para si com um sentimento de desvalia. Eu não presto, eu não valho nada, eu não faço nada direito. No luto isso não acontece. Na depressão sim. No luto a pessoa tem uma impressão de que é como se a vida externa, o mundo externo, o mundo fora dela é que perdeu um pouco do brilho e da cor. Ficou um tanto mais preto e branco. Mas ela não fica se desvalorizando. Ela não fica achando que ela é uma pessoa sem valor e que ela deve morrer. Não. Ela está triste por causa da perda. E é normal, é natural que uma pessoa que está de luto, ela fique triste, ela chore, ela não queira ver outras pessoas, ela tenha dificuldade para se alimentar, dificuldade para dormir. E a gente precisa respeitar esse tempo de luto, esse processo de luto, que na grande maioria das vezes, em menos de um ano, é superado. Quando não é superado, dentro de um prazo de mais ou menos um ano, aproximadamente, aí sim é necessário, quem sabe, buscar uma ajuda profissional, buscar um psicoterapeuta e tudo mais. Eu, particularmente, enquanto psicólogo, diante do que eu já li, eu não sou de acordo com a medicalização do luto, de jeito nenhum. A pessoa está de luto, deixa ela viver o luto dela, deixa ela elaborar essa perda, porque quando ela elabora sem a ajuda de medicamentos, ela elabora de uma forma resiliente, ela sai muito mais fortalecida desse processo e ela certamente vai estar mais forte para enfrentar outras dificuldades que a vida possam vir a colocar diante dela. E quando a gente interfere com medicamentos, a gente acaba impossibilitando essa pessoa de viver esse luto por ela mesma, de ela encontrar esta força dentro dela mesma, onde ela se sentir capaz de enfrentar esse problema, essa dificuldade. Então, eu não sou de acordo de medicalizar o luto. Está de luto, é preciso viver esse processo, se entristecer sim, chorar sim, sentir toda essa dor que rasga a sua alma, mas que não a fará morrer. Pelo contrário, quando ela se recuperar, ela estará muito mais forte do que antes. Então, os sintomas da depressão: humor triste e ansioso, sentimento de vazio persistente, sentimentos de desesperança,
A pessoa olha para a vida de uma forma sem esperança no futuro. Ela fica sem esperança de que as coisas possam vir a dar certo daqui para frente. Isso é também um sintoma depressivo. Irritabilidade, tanto na ansiedade, como a gente falou semana passada, como também no luto. A irritabilidade é uma outra característica. Outra característica importante é o sentimento excessivo de culpa. A pessoa, quando não está depressiva, ela comete um erro, ela se arrepende, ela sente uma culpa normal e ela supera isso. Já uma pessoa depressiva, esse sentimento de culpa ele vai ser exacerbado. Uma culpa muito forte, muito intensa e que vai lhe fazer muito mal e que vai fazer com que a sua tristeza seja ainda maior, de uma forma desordenada, desequilibrada. Sentimento de inutilidade e desvalia. A pessoa depressiva, além de muitas vezes se sentir muito culpada por aquilo que lhe aconteceu, por aquilo que ela fez, ela também tem um sentimento de inutilidade. Eu não faço nada direito, eu não faço nada que preste. Mesmo que alguém elogie, ela ainda assim duvida de que aquilo que ela está fazendo realmente tem algum valor. Então ela tem um sentimento de desvalia, de ela não valer nada, de ela não prestar, de ela não servir, tudo que ela faz é ruim, é errado, não faço nada que preste, a minha vida não presta, a minha vida é inútil, eu quero morrer, eu quero sumir, eu quero dormir, não acordar mais, eu não sirvo para estar aqui, tudo que eu faço é sem valor. Então isso são características de uma pessoa que está com depressão. Perda de interesse ou prazer pela vida e por hobbies e atividades que antes lhe davam prazer. A pessoa sentia prazer em fazer determinada coisa. A pessoa sentia prazer em ir ao cinema, em rezar, em fazer uma atividade física, sentia prazer em assistir um filme, estar com a família, sair com os amigos, ir para a praia. Agora ela está depressiva e em um estado de anedonia. O que é o estado de anedonia? É esse estado em que a pessoa ela não sente prazer em fazer coisas que antes ela fazia e lhe davam prazer. Ela fazia aquelas coisas e era prazeroso fazer aquilo. O estado de anedonia tira esse prazer, essa satisfação em fazer esses hobbies e essas atividades. O trabalho, uma atividade na comunidade mesmo, como no Shalom, um grupo de oração, que antes era uma alegria estar, agora não é mais, porque ela está depressiva em um estado de anedonia que tira dela esse prazer de fazer essas coisas. Uma outra característica é a diminuição da energia. A pessoa se sente muito cansada e fatigada por fazer coisas simples do dia a dia. Atividades leves, uma caminhada, um andar de bicicleta, uma outra coisa que ela antigamente fazia e não se sentia tão cansada, hoje ela faz a mesma atividade e se sente muito cansada, muito fatigada. E por isso muitas vezes ela quer dormir muito, ela quer ficar dentro do quarto o tempo todo, ela não quer sair, não quer ver as pessoas, não quer, porque ela acha que não vai valer a pena. Dificuldade de concentração é outra característica. Dificuldade para dormir, como eu já disse. Desperta de manhã muito cedo ou dorme demais, Dependendo da situação, tem pessoas que dormem muito e tem outras que acabam não dormindo tanto. Então isso vai variar, vai depender de pessoa para pessoa, certo? Vamos lá. Perda do apetite ou alterações de peso, pensamentos de morte ou de suicídio. Normalmente esses pensamentos de morte ou de suicídio, eles algumas vezes estão acompanhados de atos autolesivos. O que são atos autolesivos? Já ouviram falar de pessoas que se cortam, que se queimam? Elas se automutilam, elas fazem a automutilação. Elas cortam partes do corpo, nas pernas, na barriga, em áreas do corpo onde elas possam esconder com facilidade. Às vezes no braço, nessa região aqui, onde elas possam usar uma roupa que vai cobrir, ninguém vai ver. Nessa região aqui do tórax,
na região abdominal, na região das coxas, por exemplo, onde ela pode se autolesionar e onde as pessoas não vão perceber. Tem gente que diz, ela está se cortando para chamar atenção. De jeito nenhum, não é. Até porque muitas vezes quando elas fazem, elas escondem. Já vi jovens que se cortaram nessa região do braço, do antebraço, por aqui assim, e mesmo em dias quentes elas usavam roupas de mangas compridas, não porque estava frio, mas porque elas queriam esconder aquelas lesões que elas mesmas tinham provocado. E você me pergunta, mas Marcos, por que uma pessoa faria isso? Vejam, a angústia psíquica, esta angústia, esse sofrimento psicológico chega a ser tão forte, tão intenso, que a dor física provoca inconscientemente um prazer psíquico, de uma descarga, de uma tensão psíquica que era tão forte e insuportável que para ela é preferível sentir uma dor física de um corte e ter um sangramento ou queimar-se com ferro quente, alguma coisa do tipo. Para ela é muito mais suportável essa dor física do que a dor psicológica. A angústia é tão intensa, tão forte que ela não suporta. Por isso que algumas pessoas têm atos autolesivos, né? Uso de drogas, beber demais, fazer sexo demais, se cortar, fazer esportes radicais muitas vezes que façam com que elas descarreguem esta emoção negativa, esta energia psíquica que é negativa e que provoca sofrimento. Então, quando você perceber que tem uma pessoa que está se cortando, que está se autolesionando, é porque há um sofrimento psíquico muito grande e insuportável. Essa pessoa precisa de atenção, de amor, de carinho, de afeto e de tratamento. Pode ter certeza, ela está sofrendo demais. Vamos lá. Tipos de depressão. Aquele manual que eu mostrei para vocês, que é a CID-10, vai classificar a depressão em 3 formas. Formas de graus, né? Porque tem outros tipos de depressão, mas os graus tem o grau leve, o grau moderado e o grau grave. No grau leve de depressão, a pessoa tem alguns daqueles sintomas, não todos, e ela consegue levar uma vida relativamente normal. É suportável, são sintomas suportáveis, ela sente um pouco mais cansada, nem todos os dias ela tem insônia, ela se sente incomodada com algumas coisas, às vezes ela evita sair, mas ainda sai. Então é um grau mais leve, que ainda é suportável e que ela consegue ir lidando de uma forma mais tranquila. O grau moderado já é um grau mediano, em que quem está de fora e conhece um pouquinho melhor a pessoa já começa a perceber que algo está de errado com aquela pessoa. E aí a pessoa, se importa com a pessoa, né, já vai perguntar: o que está acontecendo? Você está mais em casa, não sai mais tanto, vejo que você já não sorri mais tanto, está um pouco mais triste. O que está acontecendo? Aí já é um grau, esse grau moderado, a pessoa ainda consegue trabalhar. Ela vai para o trabalho, ela leva uma vida relativamente normal, lava, passa, cozinha, toma banho, trabalha, faz tudo o que tem que fazer, mas já tem sintomas que são mais perceptíveis. No grau grave de depressão, aí a situação realmente é muito perceptível, não tem como não perceber. Por quê? A pessoa chega a um ponto em que ela já não consegue mais trabalhar, ela já não consegue mais se relacionar, ela percebe que ela mesma está diferente, está estranha, ela já não se reconhece direito, ela olha para a vida dela e já não vê sentido de vida, ela já não, muitas vezes no grau mais grave, a pessoa já não faz as atividades do dia a dia, já não trabalha, já nem sequer toma banho. Aí sim é um grau grave, né? A pessoa já não toma banho, já não cuida nem da própria higiene, não quer saber de comer, nem beber água. Muitas vezes ela se prostra numa cama e se não tiver alguém que cuide, ela morre. Porque realmente é um grau extremamente grave e o risco de suicídio aqui é extremamente alto. Então, a família, quando vê a pessoa numa situação dessa, precisa de um tratamento urgente e um tratamento multidisciplinar. Médico, psicólogo,
né? Tem que ter nutricionista que entra para poder ver uma nutrição, uma dieta para essa pessoa, e aí para poder encontrar uma forma de ajudar esse indivíduo. Tem também a dimensão da depressão unipolar e a depressão bipolar. A depressão unipolar é quando a pessoa ela simplesmente fica triste, o humor triste. A pessoa está o tempo todo triste. Já na depressão bipolar, a pessoa ela tem episódios de euforia, que dura essa mania, né? O nome dessa euforia, o nome mesmo é mania. A pessoa ela está maníaca, né? No sentido de que ela acha que pode tudo, ela se sente um super-herói, ela acha que pode pular de um prédio e não vai morrer. É o processo da mania, que dura mais ou menos de 4 a 5 meses. A pessoa fica elétrica, uma energia muito forte, muito intensa, ela se sente muito bem para fazer tudo e é uma situação assim descontrolada. Ela se sente poderosíssima, mais poderosa do que o presidente dos Estados Unidos. Quando ela entra na depressão, por outro lado, ela passa aproximadamente 6 meses depressiva, mas é muito depressiva. Ela passa 6 meses numa situação, como eu já disse, naquele estado grave, em que ela não quer ver ninguém, onde ela quer sumir, onde ela quer morrer, onde ela não trabalha, não faz mais nada, não estuda, não toma mais banho, não faz mais nada. Isso é a bipolaridade. Já existe, graças a Deus, medicação, né? Tem medicamentos para isso, para ajudar a controlar esses processos. Então, tudo isso que eu fui falando são sintomas e realidades passíveis de tratamento. Existem hoje em dia muitos remédios e muitas terapias que ajudam bastante nesses processos. Tratamentos para os sintomas da depressão. A depressão, mesmo nos casos mais graves, pode ser tratada. Quanto mais cedo o tratamento começar, mais eficaz ele será. A depressão é geralmente tratada com medicamentos, psicoterapia ou uma combinação dos dois. É necessário dar atenção também à alimentação, pois esta pode ajudar a pessoa depressiva a melhorar. Tem um livro muito interessante que eu recomendo vocês lerem, que é da doutora Gisela Savioli. Ela frequenta a Canção Nova, tem um programa na Canção Nova com o esposo dela, Dr. Rock. E a doutora Gisélia, não lembro direito, acho que é Gisela Savioli. Ela escreveu alguns livros, eu tenho até um dos livros que está emprestado, não está aqui comigo, que é Alimente Bem as Suas Emoções. É um livro que vai ajudar a pessoa a perceber quais alimentos fazem bem para a psique, isso não só para quem tem depressão, mas faz bem para todo mundo. Você evitar produtos industrializados, na maioria, né? Que tem muitos conservantes, muitos aditivos que nem sequer são alimentos e que podem prejudicar mesmo uma pessoa que não tenha depressão. Então, esse livro vai ajudar a pessoa a entender melhor como ter uma boa dieta para ajudar a superar depressão e outras doenças também. Banana e abacate são alimentos extremamente saudáveis e recomendados para uma saúde mental, né, de qualidade. Todo tipo de nozes, como castanha do Pará, castanha de caju, são vários desses alimentos que a gente pode estar ingerindo que vão ajudar bastante na nossa saúde mental. A atividade física é de suma importância na superação da depressão. Uma pessoa depressiva, ela não vai querer fazer atividade física, muito provavelmente. Uma pessoa depressiva, ela não quer ter uma rotina, acordar um horário, fazer certas coisas, atividade física. Aí é onde entra um papel importante da família para ajudar essa pessoa a ter uma rotina, a fazer atividade física, se expor ao sol, porque quando a pessoa se expõe ao sol, a luz do sol ajuda na ativação dos neurotransmissores. Isso é de suma importância para a superação da depressão. Então, quando você associa uma boa alimentação, tratamento psicoterápico, a medicação, uma boa alimentação, criar uma rotina, fazer atividade física e essa exposição ao sol, e aí gradualmente a pessoa começar a sair, ter uma vida social, com certeza tudo isso vai ajudar a pessoa
a superar esse quadro depressivo. Que dependendo da situação, a gente não consegue prever. Pode ser 6 meses, 1 ano e meio para a pessoa conseguir superar, a depender do grau em que esteja essa depressão. Eu falei até agora mais sobre questões mais ligadas ao físico, ao biológico, ao fisiológico, né? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as questões que são espirituais, ou noética, como diz Viktor Frankl, né? Questões mais existenciais. Outra causa para a depressão é a falta de sentido na vida. Viktor Frankl chama esse tipo de depressão noogênica, que pode ter origem em uma falta de autoconhecimento que leva a um desconhecimento da própria missão pessoal. Aquilo que o indivíduo precisa realizar e que somente ele pode realizar, pois como ser único e irrepetível, somente ele pode realizar aquilo que lhe foi dado como missão. E aí eu coloquei aqui uma frase de Viktor Frankl que diz assim: se não eu, quem? Se não agora, quando? Diante da nossa missão pessoal, que nós precisamos conhecer, e para conhecer essa missão pessoal, nós precisamos mergulhar no autoconhecimento, para saber para que foi que Deus nos criou, para que foi que Deus nos chamou à vida. Então, nós precisamos disto. Se vocês perguntarem para mim, Luiz Marcos, você hoje com 39 anos de idade, você saberia me dizer para que você foi criado? Eu posso dizer que dentre muitas coisas para as quais Deus me criou, foi para ensinar, para instruir, para pregar, para levar um conhecimento às pessoas. Eu tenho certeza de que isso faz parte da minha missão pessoal. Isso me realiza muito. Isso me ajuda a encontrar a alegria de viver. Isso me ajuda a encontrar sentido na minha vida. Ou seja, eu posso até sofrer de uma depressão endógena, por falta de produção de algum tipo de hormônio, de alguma outra realidade que possa me colocar depressivo. Mas não vai ser por a falta de realização de um sentido de vida. Porque eu me sinto feliz sendo psicólogo, eu me sinto feliz agregando conhecimento à vida das pessoas e eu me realizo com isso. E isso é fruto do autoconhecimento. A experiência na comunidade de vida me ajudou muito nesse processo. Deus se utilizou muito de pregar, de ensinar, de aconselhamento espiritual, melhor dizendo, né? Ser acompanhador, ser formador pessoal, me ajudou a ir descobrindo. Isso foi para mim motivo de autoconhecimento, para que eu pudesse fazer minha graduação, hoje estar sendo psicólogo e ajudar as pessoas como psicólogo, mas também como palestrante. Então, isso me ajuda a encontrar um verdadeiro sentido para a minha vida e desejar viver. Desejar viver para amar a Deus, servindo as pessoas, levando as pessoas também a encontrarem um sentido para as suas vidas. Hoje a minha vida também tem sentido porque, através da minha vida, eu levo outras pessoas também a encontrarem um sentido para as suas vidas. E vocês já encontraram o sentido da vida de vocês?